Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos aqui no nosso canal realizando a leitura do Evangelho de Lucas. Hoje, capítulo 8, nós vamos ler do verso 40 ao 42 e depois nós vamos pular para o verso 49 até o 56, tá? Nós vamos falar daquela palavra que Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Tem uma palavra de Deus para você aqui hoje, tá? Fique até o fim da nossa leitura. Vamos lá? Ao regressar, Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Amém? Então vamos lá. Vamos lá, esse homem, Jairo, era um chefe da sinagoga, inclusive a sinagoga eram aqueles que mais perseguiram o Senhor Jesus, e ele, indo na contramão de todos, né? Ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. Uma atitude de que um judeu fazia somente para Deus. E eu acredito então que Jairo estava reconhecendo ali em Jesus o Filho de Deus, o Messias, tá? E andando na contramão dos seus próprios companheiros. E trazia um problema que você pode imaginar. Você, um pai, perder um filho deve ser algo muito terrível. Agora, imagina a filha única, era a sua única filha. Então a aflição era grande no coração daquele homem. Mas nós vamos seguir aqui a leitura agora pulando para o versículo 49, no capítulo 8 de Lucas. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Muito bem, graças a Deus. Então nós vemos aqui grande milagre, a ressurreição dessa menina, filha de Jairo. E nós observamos aqui que, o primeiro detalhe aqui é que ele ouve uma palavra de morte. Alguém da casa vai até ele no caminho e diz: olha, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. O que mais nós vamos ouvir no mundo de hoje são palavras de derrota. Não tem jeito, tá difícil, né? São as palavras que a gente ouve todos os dias pelas ruas e praças, na televisão, nas notícias, os amigos, parentes. E quando você está enfrentando uma situação difícil, não faltam aqueles que vêm com palavras de derrota para tentar te desanimar. Você já está passando por uma situação difícil. Você pode imaginar a dor no coração daquele pai. E ainda ouvir palavras como essa. É por isso que nós precisamos ouvir, acima de tudo, a voz de Deus. A voz de Deus. É preciso aprender a ouvir, sobretudo, a voz de Deus. E aqui, Jairo ouve a voz de Deus, a voz de Jesus. O verso 50, que é o verso principal para a nossa meditação do dia de hoje, diz: Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. 3 palavras: não temas,
crê somente e ela será salva. Deus fala, Deus fala, Deus falou. Talvez você diga assim, mas o bispo, eu não tenho Jesus aqui em pessoa física para ouvi-lo. Você pode não ter o Senhor Jesus em pessoa física para ouvi-lo, mas Ele deixou o Consolador. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 14, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, João 14, 16, o Senhor Jesus, quando dizia, confortava os discípulos, porque Ele iria partir, Ele ia entregar a vida dele lá na cruz para nos salvar, Ele disse assim, olha, e eu rogarei ao Pai, João 14, 16, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, assim como o Jairo ouviu a voz de Deus, falando com ele ali, no caso de Jairo, ele ouviu a pessoa física de Jesus falando. No nosso caso, nós vamos ouvir a voz de Deus através do Espírito de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós nascemos de novo, não sei se você lembra daquela passagem onde Jesus ele fala para Nicodemos, um outro religioso, que ele diz assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Lembra? João 3, precisa nascer de novo. E o Nicodemos não entende. Aí Nicodemos diz para Jesus assim, mas como eu vou entrar no ventre da minha mãe já sendo velho para nascer de novo? Ele não entende que o que Jesus estava falando ali era do nascimento espiritual, não é o nascimento da carne. Não, é o nosso espírito que nasce de novo, quando nós nos convertemos. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito nasce de novo, o corpo não. Por exemplo, se a pessoa nasceu de novo e ela já estava numa idade onde ela era careca, ela não vai nascer de novo com cabelo, não vai. Ela vai continuar careca, porque o corpo continua o mesmo, mas o espírito não. O espírito agora já será um espírito recriado, nascido de novo. E esse espírito nascido de novo é o que é capaz de ouvir a voz do Espírito de Deus, tá? Então Deus quer dirigir a nossa vida como Ele dirigiu os apóstolos, como Ele dirigiu os discípulos e como Ele falou aqui com Jairo, hoje na pessoa do Espírito Santo, que quando nós nascemos de novo, nós podemos treinar o nosso espírito para ouvir a voz do Espírito de Deus. E quanto mais o nosso espírito estiver treinado para ouvir Deus, até nas coisas mais pequenas, nas mais mínimas, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, sabia? Até nas decisões mais simples, porque tem coisas que você não vai achar uma resposta direta na Bíblia. Por exemplo, um jovem que é solteiro, ele vai achar na Bíblia o nome da pessoa, como é a pessoa que ele vai ter que casar? Não, ele não vai achar ali, ó, o João tem que casar com a Maria, o José, não vai achar. Por exemplo, você tem um negócio, você trabalha de empregado, você não vai achar na Bíblia ali, dizendo assim, ó, você tem que deixar esse trabalho e mudar para o outro, ou deixar esse trabalho para ser um patrão, não. Isso são coisas que você não vai achar uma resposta direta na Bíblia, tá? Clara e direta ali na Bíblia. O que você vai ter sim é o Espírito de Deus falando com o teu espírito e dirigindo você. Você deve se unir àquela pessoa ou se aquela pessoa não é para você. Se você tem que estar naquele lugar para trabalhar ou se você vai mudar para o outro. Ou se você vai ter um negócio. Você está entendendo? Então o Deus quer falar hoje no nosso espírito. E como é que eu treino o meu espírito para ouvir a Deus, o Espírito de Deus? É quando eu leio a palavra de Deus. É quando eu me alimento da palavra de Deus. Você precisa se alimentar das coisas de Deus. Orar, ler a palavra, praticar a palavra. Tudo isso é um treinamento para que o nosso espírito ele tenha essa sensibilidade de ouvir a Deus e de andar nos caminhos do Senhor. Tá? E é maravilhoso, porque você pode imaginar como foi dentro de Jairo, né? Embora ele ouviu aqui, no ouvido físico, mas você pode imaginar tamanho desespero
tamanha dor, e ele ouvir Deus falando ali, Jesus falando, não temas, crê somente e ela será salva. Sabe, uma coisa é eu falar para você essa palavra, Deus está falando aqui, não temas, crê somente e vai mudar essa situação. Você pode ouvir no ouvido aqui, ó. Mas quando você ouve aqui, daqui a pouquinho você está desesperado de novo. Mas quando você ouve no seu espírito, ninguém tira de você, ninguém. É por isso que nós precisamos treinar o nosso espírito para ouvir o Espírito de Deus. Porque aí ninguém vai te deter. Você vai em frente com a direção do Senhor para a sua vida. Eu quero abençoá-lo agora. Vamos consagrar o copo com água e vamos orar pela sua vida, tá bom? Pai querido e amado, louvado, bendito, exaltado seja o teu nome. Eu oro aqui para que o Senhor abençoe esse copo com água e oro para que o Senhor cure aquele que está doente. Liberte o que está cativo agora. Toca, meu Pai, nesse que talvez como Jairo está desesperado, precisando de um milagre, de um socorro na sua vida. Eu oro para que o Senhor arranque, remova todo o mal desta vida agora, que saia desse corpo a doença, saia o desânimo, o medo, a dúvida, e que essa pessoa seja agora abençoada. Amém e amém. Beba da água. Glória a Deus. Glória a Deus. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para todos em nome de Jesus.